E aí a implantação da filosofia Lean, né, ela envolve diversas etapas que são muito importantes, participativas, e eu acho muito interessante, que envolve, né, primeiramente, conhecer o que é essa filosofia e qual que é o potencial dela dentro das organizações. Então, as fases de implantação, né, envolve esse primeiro conhecimento, esse treinamento e capacitação dos gestores, né? Por quê? Porque todos têm um papel dentro do Lean, principalmente quem está na obra, quem está no Gemba. O Gemba é o local da obra. Então, quem está no Gemba tem um potencial muito grande de agregar valor para mim. E aí, a alta direção, né, dessa organização, muitas vezes não acompanha a obra, está por fora, eles têm que entender isso, entender que quem está no Gemba, né, o operador, os engenheiros, eles têm que ter autonomia para propor melhorias. Então, é preciso entender isso, né, para mudar também essa cultura, porque o Lean é uma cultura. É uma cultura que é aplicada dentro de uma organização, onde todos precisam de ter um papel de melhorar a organização. Então, esse treinamento e capacitação dos gestores, a identificação desses desperdícios, que muitas vezes eles não são vistos, porque eles estão ocultos no processos, né? Muitas vezes os desperdícios na construção civil, eles são ocultos porque eles são fluxos, e muitas vezes os fluxos não são estudados durante os fluxogramas de produção, né? Nas ferramentas de produção que a gente tem. E o envolvimento, né, importante, o envolvimento dos parceiros, né, que são os empreiteiros, não só os parceiros empreiteiros, mas toda a cadeia de produtiva, por exemplo, os fornecedores, né? Uma questão que algumas empresas de construção que aplicam Lean em busca de seus fornecedores é que, por exemplo, de blocos de cerâmicos ou blocos de concreto, eles buscam que esses fornecedores já entreguem os blocos paletizados em pallets nas quantidades corretas e nas medidas corretas, porque quando chega na obra, é mais fácil de destinar esse produto para onde ele vai ser utilizado. Então, teve uma empresa, não vou mostrar o nome dela no final, que essa empresa utilizou, né, ela fez todo esse estudo, o estudo de onde vai ser utilizado esse insumo, nas quantidades e medidas corretas, e fez o planejamento. Então, esse fluxo desse insumo, ele chega, vai, sei lá, para o 11º pavimento, e vai ser utilizado na parede, sei lá, parede 33. Então, isso é definido e o meu fornecedor, ele recebe um planejamento de um cronograma, né, de quais medidas, quais blocos, quais quantidades de blocos e quando eles deverão ser entregues na minha obra. E a padronização dos princípios do serviço, padronização dos principais serviços da curva A. Então, a gente tem a curva ABC, né, onde os serviços, né, e os insumos que estão classificados como eles têm maior peso no meu orçamento, na minha produção, né? Então, esses insumos da curva A, eu preciso buscar, né, a padronizar esses serviços, porque padronizando esses serviços eu vou ter menos desperdícios de transporte, menos desperdícios, ou seja, maior economia. E por que nesses insumos da curva A? Porque eles são os que têm maior peso, então lá, esses insumos, eles vão ter maior impacto no meu orçamento, na minha duração da obra. Então, a outra coisa muito importante que eu já falei também, né, que é o envolvimento das equipes nas elaborações dos trabalhos, então, chamar essas pessoas para proporem soluções, para montar a minha linha de balanço, porque eles conhecem sobre o sistema de produção, eles estão lá no dia a dia da obra, e isso colaborativamente vai ter um ganho melhor para a nossa organização. E aí, essas ferramentas de gestão, elas precisam ser incorporadas ao dia a dia, precisa se criar o hábito, né, as rotinas, para conseguir manter essa filosofia, né, essa implantação desse sistema de gestão. Muitas empresas, elas não conseguem aplicar esse sistema de gestão, porque na correria ali doida, elas acabam perdendo o foco do objetivo que elas têm.
elas acabam tendo que apagar muitos incêndios e acaba perdendo o controle, né, dessa situação, e aí acaba tendo maiores custos. E uma das fases de implantação que é muito importante, né, é você motivar toda a equipe. Então, todos precisam ganhar, todos eles precisam ver valor. Por quê? Porque é uma rotina, a filosofia Lean, ele é um processo de longo prazo também. Então, é preciso motivar toda a equipe no curto prazo para que possam estar naquele ciclo do hábito, né? Então, gatilho, trabalho, recompensa. Gatilho, trabalho, recompensa, da pessoa estar se envolvendo, fazendo aquela atividade e sendo recompensada, porque no longo prazo a empresa vai ser recompensada também. Então, é preciso gerar essas vantagens, né, para as equipes. E também para os empreiteiros, porque muitas vezes a gente precisa, né, com que os empreiteiros utilizem o nosso sistema. Eles podem discordar, mas um dos argumentos para convencer os empreiteiros é que eles vão ter melhoria de produtividade e lucratividade também. Eles vão ganhar. Todos vão ganhar com o uso do Lean. E a persistência e o engajamento das equipes é fundamental, porque são as equipes que vão fazer, as equipes que vão ser engajadas, e as equipes elas precisam persistir, porque assim, muitas vezes é visto o resultado, mas com a rotina muitas pessoas se desmotivam. Mas no longo prazo isso é muito bom e torna as empresas muito mais competitivas.